Olá, bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E aqui nesta oportunidade eu queria deixar claro algo muito importante para você. A nossa apologética, a apologética que o Centro Apologético Cristão de Pesquisas se prontificou a fazer diante de Deus, ela não tem preço, ela não é comerciável, negociável. Nós aqui estamos trabalhando em prol de uma causa maior. Não existe acordos, acomodações para deixar para lá o que nós entendemos biblicamente ser importante para a Igreja de Jesus, para a apologética e para alcançar os perdidos do mundo sectário. Além, obviamente, de proteger e alertar e equipar os crentes. Eu recebi aqui muitas críticas pesadas, ofensivas, mais uma enxurrada de maldição. Impressionante como é que tem líder de seita e até de igreja evangélica que pragueja, que amaldiçoa, que vitupera, que, sabe? Mas eu só posso dizer que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Aquele cântico que é o texto bíblico, né, que diz assim: contra ti, ó Israel, não vale encantamento. Então nós estamos firmados na palavra de Deus. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, para defender o evangelho e para mostrar a verdade para as pessoas. Eu vou responder um questionamento aqui e aí você vai entender por que eu estou falando tudo isso, tá bom? Mas antes, por gentileza, por obséquio, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, é gratuito. Se você puder, dê o seu dislike ou o seu like para nos ajudar. E se você gostar do vídeo, compartilhe com algum amigo, com alguma pessoa que você ache que vai trazer a ela crescimento, a maturidade, espiritualidade. Se você acha que o nosso vídeo pode ser bênção na vida dessa pessoa, compartilhe. Também, se você quer acompanhar periodicamente aqui o nosso trabalho, nós temos o aplicativo do CACP. Também é gratuito. Baixe aí no seu celular e esteja sempre conectado aqui no nosso canal. Bom, o questionamento que alguns internautas mandaram, o primeiro é o seguinte: Pastor Martinez, está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 1, que você não deve julgar o próximo. Por que o trabalho do CACP julga tanto as pessoas? Então, o internauta está citando o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 1. E aí, querido, eu queria te solicitar, você que fez a pergunta, que você não parasse no versículo 1, mas que você fosse até o versículo 15, aonde Jesus fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Então, o que Jesus está dizendo aqui, está condenando, é o julgamento hipócrita. É o julgamento sem embasamento. Você não pode julgar uma pessoa, por exemplo, pela roupa que ele está usando. Ah, aquela pessoa ali, ó, deve ser marginal, tá com uma roupa tal, tá com uma bermuda, uma camiseta e um chinelão. Bom, isso aí sim é preconceito, isso aí é condenável, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que o Senhor Jesus explicitou na sua palavra. Mas quando ele manda cautelar com os falsos profetas, essa palavra traz a ideia de trazer à luz, de mostrar os fatos, as evidências. Logo tem a ver com julgar, com ver, com discernir. Então nós realmente precisamos ter uma atenção especial nesses últimos dias, sem fazer julgamentos falsos, sem fazer julgamentos medíocres, mas abrir a Bíblia e mostrar os fatos. Olha, lá em Lucas, capítulo 7, versículo 43, Jesus Cristo fala assim: julgaste bem. Ele faz uma crônica e ele pergunta: olha, uma pessoa tinha uma dívida de 1 tanto e uma outra de 2 tantos. Ambos foram perdoados. Quem mais
foi perdoado, Simão? E ele fala, aquele que devia mais. E aí Jesus responde, julgaste bem. Então o problema não é o julgamento. O problema é o jeito que você faz o julgamento. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim, o que é espiritual julga bem todas as coisas. Então, quando você vai para a palavra de Deus, você traz a luz da palavra de Deus para aquela pessoa que está fazendo a coisa errada, você está sendo espiritual. A Bíblia fala assim, julgue o sábio, exorte o sábio e ele te amará. Então, se você é uma pessoa que ama alguém e está vendo essa pessoa cometer coisas erradas, fomentar erros, até jogar outros no engano, você vai fazer o quê? Vai se calar? Vai se omitir? Obviamente que não. Então, respondendo aqui a internauta que fez a pergunta, nós não estamos aqui para julgar todas as coisas, nós estamos aqui para analisar biblicamente os fatos e quando um fato não estiver de acordo com a palavra de Deus, a gente vem publicamente aqui no canal, no site do cacp.org.br, ou escreve um artigo ou publica um vídeo. É assim que nós trabalhamos, tá bom? A outra questão que levantaram aqui no canal, imagino que seja por causa dos vídeos que eu fiz a respeito do caso lá do pastor Luiz Saião, tendo comunhão, ele e o Marco Eberlin, com a seita adventista do sétimo dia. Então a pessoa perguntou assim, não é errado você corrigir um irmão de fé, da mesma profissão de fé, e expô-lo publicamente, como você fez aqui no canal do CACP? Então a pessoa está colocando, imagino eu que seja o caso do professor e pastor e doutor Luiz Saião, o biblista que fez um podcast, não só um, já fez vários, né, com o Rodrigo Silva. Eu imagino que para ele se negar esse tipo de coisa, ele teria que pagar um preço. Eu não sei se ele está disposto, né, professor? O senhor está disposto a pagar esse preço. Mas existem horas que a gente tem que pagar um preço para proteger as almas, como eu já explicitei aqui no outro vídeo, pessoas que estavam saindo do adventismo, usando o professor Luiz Saião como paralelo justamente com relação ao Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, que na seita lá tem. E no meio evangélico, eu queria ouvir um arqueólogo, eu queria ouvir um biblista, eu queria ouvir um doutor. Onde é que tem? Tem o doutor Luiz Saião. Aí, veja, não é o meu caso, eu estou falando de um caso real, de um adventista que foi 25, 26 anos daquela seita, saiu, estava tirando a família, estava indicando o nosso querido professor Luiz Saião. O assentamento ou a aliança que ele fez com o adventismo, pelo menos essa família já foi prejudicada. Mas vamos lá, vamos à Bíblia então. A gente tem que mostrar na Bíblia, porque a opinião aqui, pessoal, não é relevante. A relevância aqui está na Bíblia. Em Judas, versículo 3, nós temos ali um aconselhamento do apóstolo dizendo que nós devemos batalhar arduamente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E aqui ele fala, a parte A do versículo, que ele estava escrevendo sobre a salvação comum. Então pregar o evangelho é uma coisa, e necessária, e importante, mas concomitantemente, Judas está dizendo que nós devemos fazer apologia, defender a fé. A palavra aqui é apologia, fazer defesa. Está entendendo? Então, com o mesmo ímpeto que eu prego a graça, eu tenho que fazer defesa do evangelho. Quem está mandando isso? A palavra de Deus. Tá certo? Nós vamos encontrar em 2 Timóteo 4:2 que às vezes é necessário corrigir e repreender. Às vezes é necessário corrigir, repreender severamente. Tito 1:13. E às vezes, meu querido, presta atenção nesse texto, Gálatas 2:11, é necessário repreender um companheiro de fé. Nós temos na Bíblia o apóstolo Paulo chamando o apóstolo Pedro para conversar. E vou contemporizar, vou
deixar na linguagem coloquial. Paulo chama Pedro e fala, ô Pedro, vem cá, querido, vamos conversar. Você é um big do hipócrita, hein, velho? Aí Pedro, né, tô colocando de maneira coloquial. Então, Paulo chama Pedro e fala assim, ô Pedro, você é um grande hipócrita. Mas por quê, Paulo? Por quê? Você gosta de uma pururuca, gosta de um leitãozinho assado, aí você está aqui comendo com os gentios, comendo a comida deles, aí quando os irmãos lá, o pessoal da Judéia, o pessoal de sangue hebreu, desce para cá, você guarda a leitoa, aí você pega o cordeiro, aí você vira, né, você vira judeu. Aí o pessoal vai embora, você manda descer a leitoa de novo. Escuta, que tipo de pessoa é você que tem duas caras? Então, Paulo dá uma exortada em Pedro violenta, porque Pedro estava colcheando entre dois pensamentos. E Paulo fala, olha, ou você assume um posicionamento e fala, eu vou me manter, vou cumprir essa ritualística porque eu acho que é melhor, embora não é pecado quem faça diferente, ou você entende que pode fazer e fala para todo mundo, eu creio que eu posso comer, eu posso fazer, como fazem os gentios. Então Paulo dá uma exortada violenta no apóstolo Pedro. Inclusive, há um texto engraçado em Atos, que Paulo queria pregar em Bitínia, e o Espírito Santo fala para ele, não vai para lá não. Isso é muito interessante. Aí quando você vai para Epístolas de Pedro, ele fala que ele pregou o evangelho em Bitínia. Então por que o Espírito Santo não deixou Paulo ir chegar em Bitínia? Porque Pedro já estava lá com o ministério dele. E Jesus sabia que se Paulo e Pedro se encontrassem naquele momento, não ia dar coisa muito boa naquele instante ali, né? Então, por quê? Porque eram ministérios diferentes. Eram ministérios que tinham um viés diferente. Ambos de Deus, né? Mas Pedro ainda tinha um certo ranço. Pedro ainda precisava de um upgrade de entendimento. E Paulo já estava com esse entendimento. Então, se Paulo fosse para lá, ele ia ser atrapalhado por Pedro. Claro que depois Pedro vai ter o entendimento, graças a Paulo. E o apóstolo Pedro vai dizer assim, que Paulo escrevia coisas maravilhosas, mas difíceis de entender, mas Pedro elogia Paulo. Ou seja, ele vai chegar no entendimento graças ao que Paulo fez por ele. Graças à exortação que Paulo teve que exortar o grande apóstolo Pedro. Barnabé teve que exortar Paulo, quando ele não queria Marcos. Ele não aceitava Marcos. E Barnabé dá uma exortada, se separa de Paulo, leva o menino junto, o João Marcos, e lá no final da vida de Paulo, lá em 2 Timóteo 4, Paulo fala, traga-me os pergaminhos, traga-me os livros, ele fala, mas me traga também Marcos, que é muito útil ao ministério. Por que foi útil ao ministério? Porque Barnabé teve que entrar numa discussão, chamar a atenção de Paulo, porque os homens de Deus também precisam. Às vezes, eu muitas vezes sou repreendido. Vocês não têm noção. Tem hora que eu publico um vídeo aqui no canal, não dá 5 minutos, o telefone toca. E a gente reclamando, pastores, estou falando de gente, minha amiga, gente amiga, não é inimigos, não, é gente de Deus, tá? Que me liga e fala, isso aí tá errado, isso aqui não vai bem, isso aqui. E graças a Deus que eu nunca vou fechar a porta para essas pessoas que me chamam a atenção. Além da equipe do CSCP, nós temos também pessoas que sempre acompanham o nosso trabalho, além do Dr. Eliezer, né, que nos ajuda aqui periodicamente com questões jurídicas. Nós estamos trabalhando, gente. Nós estamos trabalhando dentro da ética, dentro da Bíblia, dentro do contexto exato da nossa sociedade atual. Nós precisamos de pessoas que tenham coragem para expor as questões que precisam ser expostas. Sem medo de perder ponto, sem medo de não lacrar, sem medo de ser cancelado. Eu, não estou nem um pouco preocupado para estes indivíduos que mudam de personalidade, que mudam de posicionamento, uma hora e outrora vai mudando, como se muda de camisa. Aqui não. Nós temos um posicionamento, nós seguimos uma linha e nós mantemos com fé essa linha. O nosso jeito de fazer apologética é esse. Claro, depois que eu morrer, assumir um outro presidente, pode até mudar.
Mas nós seguimos, inclusive o nosso parâmetro é o pastor Natanael Rinaldi, que sempre nos instruiu, nos orientou, e a gente segue esse padrão. É uma apologética bíblica, não é tanto filosófica nem científica, e nós seguimos esse padrão. Então, se você gosta disso, se você gosta de seriedade, Bíblia, teologia, uma apologética sincera, você está no canal certo. Agora, se você quiser filosofia, se você quiser aí história da carochinha, aí não é aqui no CACP. Tá bom? Então eu estou respondendo aí as duas perguntas. Eu não tenho problemas em responder a quem pergunta, porque estamos aqui para fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.